Ela estava no quarto ao lado, e eu estava só tentando decidir se usava mel ou manteiga no pão. A porta não estava totalmente fechada. Eu não estava tentando ouvir. Mas a risada dela cortou o silêncio da manhã como se tivesse sido planejada para isso. Ele é tipo um seguro, ela disse. Estável, meio sem graça, mas confiável. Pareil. Fiquei ali, com a faca na mão, encostada na borda do pote. O silêncio que veio depois me disse que a amiga dela do outro lado da linha não discordou. Meu nome é Elliot. Tenho 35 anos. Trabalho na Alstom Logistics há 8 anos como gerente de operações estratégicas. Nada do que faço é impulsivo. Nunca foi. Naquela manhã, continuei espalhando a manteiga no pão. Leena saiu do quarto alguns minutos depois, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na bochecha e perguntou se eu queria café. Eu disse que sim. Ela se serviu primeiro. O resto do dia passou como um roteiro que eu já conhecia. Ela saiu para trabalhar, e eu fui para o escritório, uma sede de 3 andares em um parque industrial, onde os silêncios são profissionais e os horários são precisos. Cumprimentei meu time, revisei relatórios, ajustei o cronograma de entrega de um cliente-chave. Em outro dia, eu teria sentido satisfação nisso. Naquele dia, apenas executei. Não pensei mais na frase, mas ela também nunca saiu da minha cabeça. Estável. Confiável. Sem graça. Não era a primeira vez que Leena deixava escapar algo parecido. Quando contou para os pais que estávamos noivos, disse que era uma escolha segura. Uma vez, numa discussão leve sobre viagens, me chamou de previsível, no bom sentido. Eu costumava interpretar isso como elogio. Na volta para casa, ela me esperava com uma taça de vinho e uma playlist que eu gostava. Agiu como se fosse uma noite qualquer, e talvez fosse, para ela. 3 meses até o casamento. Lista de convidados quase finalizada. Planos de lua de mel em andamento. Eu jantei, participei da conversa e fui gentil. Mas havia uma diferença. Não no tom da minha voz, nem nas minhas palavras, mas em algo mais fundo. Uma separação interna, como se eu tivesse recolhido uma parte minha para um lugar mais protegido. E talvez, sem perceber, eu tenha feito isso antes. Mas agora era consciente. Ela riu de novo naquela noite, de uma piada que eu fiz sem pensar. Eu sorri de volta. Ela me tocou o braço, e eu deixei. Mas quando ela encostou a cabeça no meu ombro, notei, eu estava presente, mas um pouco mais longe. E ela ainda não tinha percebido. Na semana seguinte, passei a perceber mais do que antes. Pequenas coisas. Coisas que sempre estiveram ali, mas que eu escolhia interpretar com generosidade. Como o jeito dela adiar qualquer conversa séria sobre contas conjuntas. Sempre havia uma razão. Vamos decidir isso depois do casamento, ou meu contador recomendou esperar a nova restituição. Eram frases práticas, ditas com leveza, mas agora soavam como distrações programadas. Ela nunca demonstrou interesse real no processo. As decisões grandes, casa, seguro, investimentos, sempre recaíam sobre mim. Quando eu pedia opinião, ela sorria, dizia confiar em mim. Na época, achei que fosse confiança. Hoje, chamo de distância intencional. Um sábado à noite, ela organizou um jantar em casa. Convidou 2 amigas e um casal que eu não conhecia tão bem, colegas dela do antigo emprego. O vinho fluía fácil, e as conversas eram pontuadas de risadas. Eu participei, claro. Perguntei sobre trabalho, escutei histórias, mantive meu papel. Quando o assunto migrou para casamento, alguém brincou: "Você está animada, Leena? Pronta para se comprometer de vez?" Ela riu. Aquela risada leve, performática. Claro. Quem não quer um contrato vitalício com estabilidade garantida? Eu sorri também. Mas, enquanto todos riam, notei um olhar. Um dos amigos dela, um cara chamado Bruno, olhou para ela com algo entre ironia e cumplicidade. Um segundo, talvez 2. Nada explícito. Mas suficiente. Ela desviou os olhos rápido demais. E aí mudou de assunto. Não falei nada naquela noite. Ajudei a recolher os pratos, agradeci pela presença de todos.
E antes de dormir, ainda desejei boa noite com um beijo leve. Ela dormiu em minutos. Eu fiquei mais tempo acordado. No dia seguinte, abri mão de revisar a agenda de fornecedores do casamento. Era minha vez de entrar em contato com o buffet e com a empresa de som. Não entrei. Quando ela perguntou se estava tudo certo, confirmei. Ela sorriu. Não percebeu o silêncio por trás da resposta. No trabalho, pedi 3 dias de home office. Argumentei necessidade de foco estratégico, algo que meu chefe já sabia valorizar. Usei esse tempo não para descansar, mas para preparar. Comecei pelo óbvio, revisei nossos documentos financeiros. Comparei datas, conferi transferências. Nada gritante, mas existia um padrão. As contas conjuntas que ela sempre evitou, os cartões separados, a ausência dela em qualquer plano a longo prazo. Até mesmo o seguro de vida que fizemos estava só em meu nome. Uma tarde, deixei o laptop dela aberto na mesa da cozinha enquanto ela atendia uma ligação no quarto. Não procurei nada específico. Só observei. Encontrei mensagens salvas com amigas, antigas planilhas de orçamento pessoal, anotações sobre prazos, tudo voltado para a independência financeira. Uma aba aberta com o título Como proteger seus bens antes de casar. Não senti raiva. Nenhuma explosão interna. Só uma clareza que se instalava aos poucos. Não era traição no sentido clássico. Era uma arquitetura. Um projeto silencioso, montado com tempo e cálculo. Voltei ao trabalho no dia seguinte. Entreguei meus relatórios. Fui elogiado por um ajuste de rota que reduziu o custo de transporte em 12%. Agradeci e voltei para minha sala. Ninguém ali imaginava que eu estava operando 2 sistemas ao mesmo tempo. Ela ainda achava que eu era só estabilidade. Mas, aos poucos, eu me tornava algo mais perigoso, alguém que via tudo e que não esquecia. 3 dias depois, ela esqueceu de sair do iPad. Eu tinha me levantado cedo para revisar um relatório antes do horário de trabalho e o aparelho ainda estava na mesa da cozinha. Aberto. Com a tela acesa. Sem senha. Eu não pretendia vasculhar nada. Mas as notificações de mensagens já estavam ali, flutuando no canto, bolhas pequenas, inofensivas à primeira vista. Era uma conversa com uma amiga chamada Daria, que eu já tinha ouvido mencionar algumas vezes. Elas estavam falando sobre uma oferta de trabalho. Outra cidade. Outra vida. E, até aí, nada demais, até que li o que veio logo depois. Depois do casamento eu encerro tudo. Já conversei com a RH daqui, o plano é assumir a função e me mudar em até 2 meses. Daria tinha mandado um emoji surpreso, e Leena respondeu logo em seguida. Vai parecer meio frio, eu sei. Mas ele vai dar um jeito. Elliot é tipo um trampolim. Confiável. Ele aterrissa bem. Fechei o iPad. Não por impulso, por precisão. Eu já tinha visto o suficiente. E não senti raiva. Não naquele momento. O que senti foi algo muito mais nítido. Como se uma névoa que vinha me cercando há semanas finalmente tivesse se dissipado. Ela não sabia que eu tinha lido. E não precisaria saber. Quando ela acordou, meia hora depois, e começou a falar sobre possíveis opções para nossa lua de mel, Sicília, talvez, ou algum lugar com neve, eu assenti. Sorry. Fiz uma piada sobre minha tolerância ao frio. Ela riu. Mas algo dentro de mim, ali, se fechou. Não tranquei portas. Só comecei a me mover de forma diferente. Naquela mesma tarde, agendei uma ligação com minha planejadora patrimonial, Camila Brantes, uma profissional discreta com quem já trabalhava há alguns anos. Pedi a criação de um novo instrumento de proteção, um fundo irrevogável em meu nome, que manteria todos os meus ativos pessoais e empresariais sob uma estrutura blindada. Ela não perguntou por quê. Só respondeu com um simples: claro, Elliot. Já conheço seu perfil. O processo foi iniciado em menos de 48 horas. Em paralelo, acessei nosso fundo conjunto de investimentos, aquele que vinha alimentando sozinho, mês após mês, desde que começamos a falar de futuro a 2, e solicitei a suspensão temporária por motivos de risco. Nada ilegal. Nada anormal. Apenas precaução financeira. Ela não percebeu.
Estava ocupada demais trocando mensagens com a Daria sobre opções de apartamento com iluminação natural na nova cidade. Eu continuava presente. Jonty. Educado. Fazia café para nós dois pela manhã. Perguntava como tinha sido o dia dela. Mas não tocava mais no assunto do casamento. Ela também não. E, curiosamente, isso parecia confortável para os dois. As coisas começaram a se organizar internamente para mim. Não se tratava mais de tentar entender o que ela estava fazendo, e sim de garantir que, quando fizesse, não houvesse dano real. Eu sabia que o jogo dela era construído em cima da suposição de que eu não reagiria. E, de certo modo, ela estava certa. Eu não reagiria da forma como ela esperava. Nenhuma discussão. Nenhuma briga. Nenhuma cena dramática na cozinha com vozes elevadas. Isso não era eu. No dia seguinte, comecei a revisar cada item dos contratos que havíamos assinado juntos nos últimos 2 anos. Planos de saúde compartilhados. Seguro residencial. Pequenos detalhes que, no fim, representavam grandes janelas de acesso. Fechei uma por uma. Enviei e-mails formais. Protocolos arquivados. Transferências feitas com rastreamento completo. Nada que despertasse suspeita imediata. Nada que parecesse emocional. À noite, ela mencionou que talvez fosse bom contratar um organizador de casamento. Eu disse que era uma boa ideia. E que, talvez, ela pudesse cuidar disso sozinha por enquanto, já que eu estava com prazos apertados na empresa. Ela concordou. Com um sorriso leve. Como se tudo estivesse no lugar. E eu deixei que continuasse assim. Ela não notou. Não quando parei de comentar sobre o projeto novo que a diretoria tinha aprovado. Nem quando deixei de perguntar sobre o evento da firma dela. Aquele que, até pouco tempo atrás, eu teria lembrado, perguntado, anotado mentalmente. Ainda aparecia. Ainda fazia o jantar. Ainda dizia boa noite. Mas algo em mim já não estava mais lá com ela. O mais curioso foi perceber como a ausência de reação dela me ajudou a confirmar o que antes parecia nebuloso. Tínhamos nos tornado funcionais. Convenientes. E agora, por escolha dela, temporários. Comecei a dormir um pouco mais tarde. Não por insônia, mas por intenção. Lia antes de deitar. Respondia mensagens antigas, amigos que ela não gostava muito, mas que nunca me fizeram mal. Apenas não se encaixavam na imagem que ela queria cultivar. Aos poucos, reencontrei partes de mim que haviam sido deixadas de lado em nome da vida a dois. Também voltei à academia com mais frequência. Nada excessivo. Mas o tempo lá me servia como silêncio. Um espaço onde eu podia reorganizar minha cabeça, longe da atuação rotineira do nosso relacionamento. Não que fosse insuportável, mas era uma peça encenada. Eu sabia, agora, que o roteiro dela já incluía um encerramento. Foi nesse intervalo que revisei o que havíamos chamado de pré-acordo. Algo que discutimos de forma vaga meses antes, mais por obrigação do que por convicção. Na época, ela demonstrou leve resistência, mas acabou concordando que seria prudente. Nunca finalizamos. Ficou num rascunho esquecido em um e-mail. Dessa vez, enviei a nova versão diretamente. Disse que os advogados precisavam revisar e oficializar tudo antes da data do casamento. Ela respondeu em poucas palavras. Ok, dou uma olhada mais tarde. Nunca me perguntou o que havia mudado. E havia mudado bastante. A nova versão era clara. Qualquer bem adquirido após o casamento só teria compartilhamento em caso de coassinatura formal. Não bastaria o nome estar junto em uma conversa ou intenção. Os fundos que já existiam antes seriam mantidos sob titularidade original, exceto se documentação adicional os transferisse. Tudo dentro da legalidade. Tudo revisado por meu consultor. Leena abriu o arquivo numa noite em que falava ao telefone com a irmã. Eu vi, do outro lado da sala, quando ela clicou no anexo, rolou até o fim e minimizou a janela. Nenhuma pergunta. Nenhum comentário. A assinatura digital veio 2 dias depois, junto com uma mensagem solta sobre flores da cerimônia. Na superfície, nada tinha mudado. Mas eu já não era o mesmo homem que esperava ser escolhido. Eu sabia que a escolha já havia sido feita, só não comunicada.
E isso, curiosamente, tirou um peso. Não precisava mais me esforçar para merecer um lugar que já estava comprometido em silêncio. Aos poucos, fui redirecionando meu foco. Atendia mais reuniões externas. Voltava a almoçar com colegas que ela havia classificado como tóxicos, apenas por não orbitarem ao redor dela. E, sobretudo, parei de pedir validação para decisões que antes compartilhávamos como casal. Não foi um afastamento ruidoso. Foi uma reorganização silenciosa. Uma troca de prioridades que só eu percebia. E por isso funcionava, porque ela seguia presa à ilusão de que o controle ainda era dela. Aquela noite, por exemplo, ela comentou sobre destinos para a lua de mel. Trouxe brochuras impressas, sugeriu 3 opções com base em promoções especiais. Eu sorri, assenti, fiz perguntas pontuais. Deixei que ela preenchesse os silêncios. Ela parecia confortável com meu interesse controlado. Talvez visse isso como maturidade, como confiança. Mas, internamente, já era outro processo em andamento. Era o início de uma virada. Silenciosa. Precisa. Ela caminhava para o que acreditava ser uma saída estratégica. E eu, com calma, traçava um caminho que não impedia a saída, apenas mudava o destino de chegada. Sem confrontos. Sem falas teatrais. Apenas estrutura. Porque quando você entende que a escolha do outro nunca foi você, a resposta mais poderosa é reorganizar o tabuleiro, não virar a mesa. Leena começou a perceber. Não de forma explícita, mas havia perguntas onde antes havia rotina. Um leve atraso no tempo entre o que ela dizia e como eu respondia. O silêncio agora pesava mais que qualquer argumento. Mas eu não estava distante. Apenas ausente daquilo que antes fazia questão de dividir. Você está animado pro casamento? Ela perguntou uma noite, enquanto dobrava roupas no quarto. Claro, respondi, olhando para a tela do meu celular sem realmente estar vendo nada. Só estou com muita coisa na cabeça com o trabalho. Ela assentiu, mas não com convicção. Eu a beijei na testa e fui até a cozinha pegar água. Nada parecia errado no padrão externo. Eu continuava em casa, fazia o jantar em alguns dias, mandava mensagens durante o dia. Mas a partilha, aquela que costumava ser espontânea, desapareceu. Comecei a treinar mais. Dormia um pouco mais tarde. Reativei conversas com antigos colegas de faculdade, alguns com quem ela nunca se deu bem. Nada agressivo, apenas sinais pequenos e contínuos de um espaço que agora me pertencia exclusivamente. Um espaço interno, blindado. Financeiramente, os ajustes já estavam em curso. Nossos ativos compartilhados haviam sido gradualmente reestruturados, com consultoria jurídica discreta e eficiente. Contas que estavam no nome de ambos foram revisadas. O plano de saúde, Individual. as contas de luz, internet, gás, realocadas. A escritura do apartamento, que antes incluía cláusulas de convivência conjugal em caso de união, foi substituída por um contrato neutro. Nenhuma pendência. Nenhuma obrigação mútua. Apenas os rastros de uma convivência que, no papel, nunca deixou marcas. Ela começou a perguntar mais. Você tem estado tão quieto ultimamente. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Só um pouco cansado. O projeto com a equipe de compliance está exigindo demais. Havia um sorriso no rosto dela, mas os olhos entregavam um pequeno descompasso. Algo não batia. Mas eu não lhe dava um erro para corrigir. Só ausência suficiente para que ela tivesse que se perguntar sozinha. Reservei uma viagem curta para o final de semana. 2 dias em Petrópolis, num hotel que costumávamos comentar, mas nunca visitamos. Sozinho. Ela soube quando o e-mail de confirmação apareceu aberto no tablet da cozinha. Você vai sozinho? Ela perguntou naquela noite, enquanto escovava os dentes. Sim. Só para desligar um pouco antes da correria aumentar. Ela não insistiu, mas permaneceu mais tempo que o normal do meu lado da cama, como se buscasse algo que a confirmasse no lugar que antes era seguro. Quando a luz foi apagada, ela virou para mim e perguntou, com a voz mais baixa do que o habitual. Tá tudo bem entre a gente? Parei por um segundo. O silêncio foi proposital.
Medido. Você acha que tá? Ela demorou para responder. E quando respondeu, não era uma certeza. Acho que sim. Beijei sua bochecha e dei boa noite. No dia seguinte, antes que ela acordasse, eu já estava na estrada. Durante o fim de semana, finalizei os trâmites. Com a ajuda de um advogado que operava em sigilo absoluto, formalizei o encerramento do acordo de coabitação registrado meses atrás. Nada que envolvesse uma ruptura declarada, apenas a reversão jurídica de qualquer vínculo que pudesse implicar em bens, dívidas ou responsabilidades futuras. Voltei no domingo à noite. A casa estava arrumada, o jantar pronto. Leena estava mais carinhosa, como se quisesse confirmar que tudo ainda estava bem. E eu fui gentil. Atencioso. Mas absolutamente claro em tudo que deixei de compartilhar. Ela não sabia, mas já não havia mais nada que a ligasse a mim no papel. O que restava agora era apenas presença, e até isso, eu estava começando a selecionar com mais cuidado. Eu não terminei. Não gritei. Não tirei nada dela. Mas, pouco a pouco, removi tudo aquilo que ela planejava usar como base. A estrutura que parecia sólida agora era só aparência. E pela primeira vez, ela sentiu o chão mudar. E eu? Eu dormi como não dormia há semanas. Faltava uma semana para o casamento quando sentei com Leena na sala. Era uma tarde comum. Silenciosa. O tipo de dia em que nada parece urgente, mas tudo é definitivo. Ela estava revisando a lista de convidados. Falava sobre flores, confirmação do buffet, a última prova do vestido. Eu deixei que terminasse. Só quando o assunto se esgotou naturalmente, falei. Leena, comecei, com a voz baixa, firme, eu decidi cancelar o casamento. Ela não reagiu de imediato. O tempo entre a minha frase e a expressão no rosto dela foi longo o suficiente para que o silêncio se tornasse parte da resposta. Como assim cancelar? Perguntou, sem raiva, mas com algo mais denso por trás. Algo que se misturava entre surpresa e cálculo. Eu percebi que isso não é mais algo que eu quero, respondi. E achei justo te dizer agora, com clareza. Ela respirou fundo. Se reorganizou una cadeira. Você está dizendo isso por causa de alguma coisa que eu fiz? Não, respondi, tranquilo. Não tem um único motivo. Só, entendi que essa decisão precisa ser minha. E ela é. Elliot, você está falando sério? A voz dela subiu meio tom. Faltam 7 dias. Assenti. Exato. Por isso mesmo. Ela se levantou. Andou alguns passos. Olhou para mim de novo. Você vai jogar tudo fora assim? Depois de tudo que a gente construiu? Eu não tô jogando nada fora, respondi, ainda sentado. Só estou escolhendo o que faz sentido continuar carregando. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois se aproximou, mais contida. Se tem algo te incomodando, a gente pode conversar. É normal ter dúvidas. Mas, não precisa ser assim. Não agora. Eu não estou com dúvidas, Leena, falei, calmo. E não é sobre o momento. É sobre o todo. Ela buscava algo no meu rosto que eu não lhe dava. Nenhum traço de arrependimento. Nenhum sinal de raiva. Só a certeza de quem já havia feito a travessia por dentro. Eu espero que tudo dê certo para você, acrescentei, com sinceridade. De verdade. Ela tentou responder, mas as palavras ficaram suspensas. Não houve mais discussão. Nenhuma barganha direta. Só o ruído suave de um plano que, sem alarde, desmoronava por dentro. Nos dias seguintes, ela tentou me ligar. 3 vezes no primeiro dia. Depois mandou mensagem, longa, depois curta, depois sem pontuação. Passou de indignação para dúvida, e então para uma espécie de arrependimento desorganizado. Eu li tudo. Não bloqueei. Não reagi. Só deixei passar. Não era silêncio por orgulho. Era escolha por paz. No trabalho, voltei à rotina com outra clareza. Meus relatórios estavam mais rápidos. Minhas reuniões, mais objetivas. A equipe notou.
Algumas pessoas comentaram que eu parecia mais presente. E eu estava. Pela primeira vez em meses, estava inteiro onde realmente importava. 2 semanas depois, fui chamado para uma conversa com diretoria. Uma nova posição seria aberta, uma coordenação interdepartamental que exigiria alguém com capacidade estratégica, leitura institucional e estabilidade emocional. Me ofereceram o cargo. Aceitei com tranquilidade. Não como um prêmio, mas como uma transição natural. Quando você tira o peso que não era seu, o que fica é leveza de verdade. Leena não tentou mais contato. Pelo menos não diretamente. Ouvi de um conhecido em comum que ela comentou sobre não ter entendido nada até hoje. E eu entendo. Nem tudo é para ser explicado. Às vezes, basta aceitar que aquilo que parecia garantido era só conveniência vestida de afeto. Hoje, minha vida segue sem estardalhaço. Trabalho com mais clareza. Meus dias são simples, mas cheios de presença. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Eu sorrio, agradeço a preocupação e sigo. Algumas pessoas acham que redes de segurança são coisas passivas, feitas para suportar quedas. Mas quem constrói uma de verdade sabe, a força dela não está em segurar, mas em saber a hora certa de soltar. E eu soltei.